Olá! Nesse vídeo, sim, nós vamos discutir dois outros coeficientes de correlação, dois outros sumários que nós podemos usar para nos ajudar a descrever e entender relacionamentos entre variáveis. Esses são dois coeficientes feitos para situações onde a relação entre as duas variáveis que nós estamos estudando não é linear, ou não é necessariamente linear. Tá? De maneira geral, um método linear ele vai funcionar melhor do que os métodos que não fazem considerações de linearidade se os dados obedecerem a essa linearidade. Se os dados forem para o terreno da não linearidade, o método linear para de funcionar ou passa a dar valores que não são mais válidos, nós não sabemos o que fazer com eles, e os outros métodos são necessariamente aqueles que nós vamos aplicar. Tá? Então sempre vai existir, via de regra, um método linear, ou um método mais simples, que é mais poderoso para a situação mais simples, e métodos que não presumem linearidade, que vão funcionar nas demais situações. Essa não linearidade, deixa eu usar logo uma terminologia mais apropriada, o método que presume um certo comportamento dos dados, né, de linearidade particularmente, ou de normalidade, às vezes, para funcionar, ele é um método que nós chamamos de maneira geral de paramétrico. Tá? É uma técnica, um método paramétrico. Enquanto os métodos que não presumem o formato da distribuição para funcionar, ou o formato da relação para funcionar, eles são métodos não paramétricos. E aí não é que o coeficiente de correlação ele vai funcionar em qualquer situação também. Os coeficientes não paramétricos, eles ainda têm uma presunção, uma necessidade de que os dados tenham certas características, só que são características bem mais simples. O que esses dois métodos que nós vamos ver agora precisam é que os dados tenham uma relação que seja ou positiva ou negativa. Ela pode ser não linear, tá, em vários formatos, mas ela precisa ser ou positiva ou negativa. Nenhum coeficiente que te diga se o valor da correlação que tem um sinal, ele vai conseguir dizer que a correlação ela é positiva no começo e negativa no final de uma certa faixa de valores. Tá? A gente ainda continua esperando que a relação seja, de maneira geral, monotônica. Os dois coeficientes, o coeficiente que nós já falamos antes, ele se chama coeficiente de Pearson, e normalmente ele é chamado por um R minúsculo. Tá? Os dois que nós vamos conversar nesse vídeo agora são o coeficiente de Spearman, tá? É um nome um pouco parecido, cuidado para não confundir. Ele, em geral, é traduzido como a letra grega Rho. O Rho é um desenho diferente, vou procurar aqui para mostrar já. E tem o coeficiente de Kendall, sempre é o nome da pessoa que o criou. Esse aqui geralmente é representado por um tal é uma letra que parece um T e é grega também. Tá? Então, deixa eu mostrar primeiro aqui qual é a lógica do coeficiente de Spearman e como é que ele funciona, e depois a gente vai para o coeficiente de Kendall. Para ambos os casos, eu vou usar como exemplo aquele conjunto de dados simples que nós usamos no último vídeo, que tem para cá para um conjunto de animais. Deixa eu ver até aqui o tamanho desse conjunto. Vamos ver esse aqui para cá. Pronto, eu tenho 28 animais, cada um deles com um peso médio corpóreo e uma medida do seu cérebro também, né? E a gente quer entender, explorar a relação entre o tamanho do corpo e o tamanho do cérebro desses animais. Se eu observo essa relação num espaço linear, observando se existe uma relação linear do tamanho do corpo com o tamanho do cérebro, eu vejo que não existe nenhuma relação perceptível linear aqui, e a gente já explorou como, transformando essa relação, às vezes dá para ver que que existe uma relação não linear. O que Spearman fez, inclusive, foi descobrir uma transformação que funciona para muitas situações. Tá? Essa transformação se chama ranking. Spearman criou, eu vou criar aqui, o que Spearman fez foi decidir que existe, se você transforma o tamanho do corpo, você cria uma variável a partir do tamanho do corpo chamada rank do tamanho do corpo, e a partir do tamanho do cérebro você chama esse brain rank aqui, também com essa função rank que já existe no R base, tá? Você vai conseguir produzir
observar uma relação que parece muito mais com a relação linear. Vamos ver como isso acontece aqui na prática, ver como ficou até mais linear do que aquela minha transformação logarítmica do vídeo passado. Tá? O que é essa função, essa transformação de ranking, Nazaré? Bom, é literalmente um ranking. Eu vou pegar aqui os animais, deixa eu abrir elas aqui de um jeito que eu consiga reordenar. Eu vou, se eu ordenar aqui o ranking, quem tem o maior valor de ranking é quem tem do corpo, né? É quem tem o maior valor de corpo na variável também. Isso aqui é literalmente a posição no ranking desse valor aqui, considerando essa distribuição. Da mesma maneira, quem tem maior valor de ranking para o cérebro, né, vai ter os maiores valores de cérebro aqui, né, e menor também. Só que a distância entre quaisquer dois valores, né, adjacentes na ordenação do ranking será sempre 1. Enquanto a distância aqui no cérebro, eu sei que entre os menores valores essa distância é pequena, e entre os maiores valores a distância passa a ser muito grande, ó, mais de 1000 aqui, do maior para o segundo maior, enquanto do menor para o segundo menor é menos do que 1 unidade. Tá? Para o ranking, isso não acontece, a distância é sempre constante. Isso facilita muito a transformação da relação entre as duas variáveis que nós estamos examinando numa relação, mesmo numa relação linear. Tá aqui. E aí, eu tenho tirado o fio aqui, e aí veja como a relação agora ficou linear. Se a relação ficou linear, isso é um indicativo de que eu posso aplicar um método de correlação linear, como aquele que a gente vem aplicando, que é o método de Pearson. Né? Não mais no corpo e no brain aqui, mas no brain rank e body rank. Tá? Aí, olha aqui que transformado, né? O coeficiente em cima dos dados transformados, ele é 0,71, né? Muito mais próximo de uma relação forte, que é que eu estou observando aqui, né? No campo transformado. Não estou dizendo que existe uma relação linear forte entre o corpo e o cérebro, tamanho do corpo e tamanho do cérebro, mas existe uma relação, quando eu ignoro o formato dela, existe uma relação positiva, sim, e essa é uma relação linear entre os ranks, né, das observações, de acordo com o corpo e de acordo com o brain, entre a posição, o índice da observação, quando eu ordeno, né, os dados de acordo com o corpo e de acordo com o brain, e aí com o cérebro, e aí ver como esse valor fica muito mais alto. Né? Eu não preciso sempre fazer essa transformação ela é o equivalente a usar o método de Spearman aqui, né, nos dados sem transformação. O que essa função faz, no fundo, é transformar... vou botar o nome aqui, né? Spearman. O que essa função faz é transformar os dados para rank e aí calcular a correlação linear, do mesmo jeito que a gente estudou esse coeficiente de correlação linear de Pearson, para as variáveis transformadas para o rank. Né? É isso que essas variáveis essa função faz, e chega a resultados inclusive semelhantes aos que a gente tinha chegado antes, quando a gente analisava o log e percebia que sim, existe uma relação positiva entre essas duas variáveis que não é linear, mas é razoavelmente forte. Esse é o coeficiente de Spearman, né? Ou Rho, que nós investigamos aqui. Vamos falar também do coeficiente de Kendall. Né? Ele é o que tem uma definição mais computacional dos três, né? Ele tem menos essa noção de covariância. O que Kendall decidiu fazer, e ele só conseguiu colocar isso para funcionar bem com o computador, foi que ele decidiu que ele ia ver o seguinte: se eu pegar duas linhas quaisquer, aqui, dois animais quaisquer dos dados, se o animal que tem o maior corpo tiver o maior cérebro, isso é um indicativo de que corpo e cérebro estão correlacionados. Se eu ficar sorteando aleatoriamente várias vezes, né, animais, aí eu vejo
quantos por cento, quantas vezes os animais, a ordenação de corpo combinou, né, nesse par de observações, a ordenação de corpo combinou com a ordenação de cérebro. Se foi sempre, isso quer dizer que essas duas variáveis têm uma correlação positiva. Não sei como é o formato dessa relação, só sei que quando, né, o corpo 1 é maior do que o corpo 2, eu também geralmente observo que cérebro 1 é maior do que cérebro 2. 1 e 2 aqui significam duas linhas que eu sorteei aleatoriamente, tá? Então, é uma forma de decidir que, em geral, se eu sortear dois valores, duas linhas, dois dados, a ordenação de uma coluna vai combinar com a ordenação da outra. Quem é maior em uma coluna será maior também na outra coluna. Se sempre acontecer o inverso, é uma correlação negativa. Sempre quem tem o maior corpo tem o menor cérebro, e vice-versa, quem tem o maior cérebro tem o menor corpo. Isso seria uma correlação negativa sempre perfeita, né? E aí, em cima dessa intuição, Kendall criou a seguinte ideia. Eu vou fazer todas as comparações possíveis, ou vou usar alguma técnica de amostragem para fazer a comparação, mas idealmente para a maioria dos dados dá para fazer todas as comparações possíveis, né? Vou subtrair, vou fazer o número de concordâncias menos o número de discordâncias, dividido pelo número de comparações. Tá? Se todas as concordâncias, né, se todos os pares forem concordantes, o número de concordantes menos o número de discordantes vai ser 0, e sobre o número de comparações isso vai dar 1. Se em todas as situações, se o número de concordantes for 0 e discordantes for, né, igual ao número de comparações, vai dar menos 1. Se às vezes cai para um lado, às vezes cai para o outro, às vezes a gente concorda, às vezes discorda, se concordar e discordar em igual proporção, para ser mais exato, vai dar 0 esse coeficiente. Então é realmente um algoritmo, o coeficiente de Kendall, mais do que uma fórmula, tá? E aí se eu coloco ele aqui no exemplo também, é mais simples de adicionar ele aqui, eu não preciso transformar os dados nem nada, eu vou só adicionar aqui Kendall e vou usar como método aqui a string de Kendall. Ele vai de maneira geral concordar, tá, com o coeficiente de Spearman, exceto que, né, o coeficiente de Kendall tende a dar valores mais baixos. É difícil chegar a situações onde o coeficiente de Kendall está em 0.9, 0.95, valores muito altos. Os demais valores os demais coeficientes chegam mais facilmente a essa situação. O coeficiente de Kendall, ele é semelhante, então, bastante semelhante ao de Spearman, ele surgiu depois, ele tem essa intuição que eu acho mais fácil de entender e de interpretar do que o de Spearman, com essa desvantagem de que a lógica de quando ele assume valores maiores e menores é um pouco diferente. Se você calibrar bem sua cabeça para pensar em cima dos valores dos demais coeficientes, você vai precisar recalibrar um pouco para trabalhar com Kendall. Também tem outras sutilezas, se seus dados tiverem muitos valores iguais, muitos empates, né? Spearman vai funcionar melhor ou Kendall vai funcionar melhor. Se você precisar, se os dois discordarem, se precisar escolher, aí vale a pena dar uma olhada nas filigranas, né, nos detalhes de diferenças entre os dois, mas de maneira geral eles são semelhantes, com o coeficiente de Kendall ser um pouco mais robusto, um pouco mais interpretável, porém tem uma escala de valores, ou tem um comportamento na escala um pouco diferente do que o de Spearman. Ambos são as ferramentas que você vai usar se você não tem uma relação linear ou se você não consegue reduzir a relação que você tinha a uma relação linear através de transformações nos seus dados. Repara como, mesmo se eu tivesse observado, mesmo sem as transformações aqui, o coeficiente de Kendall ele consegue, sem transformação nenhuma, o coeficiente de Kendall ele consegue estimar que existe uma relação positiva entre essas duas variáveis. Isso pode ser um excelente ponto de partida para aí sim procurar transformações e entender o que está acontecendo com os dados. Mas nesse vídeo o foco da gente era conhecer esses outros dois coeficientes, entender a diferença deles para o coeficiente de Pearson, entender como eles participam da análise de relação e conhecer também a lógica um pouco por dentro deles para ir criando esse repertório da gente de formas de manipular os dados, de analisar os dados para ter ideias, né? A gente precisa conhecer boas soluções para criar novas soluções quando for necessário. Com isso, esse vídeo encerra por aqui e encerra também nossa discussão sobre correlação. Nos vemos num próximo vídeo. Até lá!